E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como realizar de forma rápida e eficiente o escaneamento de uma prótese sobre implante. Se você já trabalha com próteses e quer otimizar o seu fluxo digital, esse vídeo é para você. Eu quero de uma forma rápida explicar como é o fluxo sem entrar em grandes detalhes do software, simplesmente um passo a passo rápido. Fique até o final que em alguns minutos você saberá como fazer. Antes de a gente começar, é importante entender a importância do escaneamento preciso para trabalhar com prótese sobre implante. Um bom escaneamento garante que o ajuste da prótese seja perfeito e evita retrabalhos e problemas para o futuro. Vamos então ao passo a passo. Bom, pessoal, a ideia é mostrar para vocês então um fluxo bem simples e bem fácil de como escanear um implante. Normalmente a gente já sabe moldar os nossos pacientes. A gente vai lá, coloca o nosso transferente em cima de um implante, com uma silicona, vai lá e coloca na boca do paciente, remove então, arrasta aquele nosso transferente analógico com a moldagem, encaixa um análogo e vaza o modelo e a gente tem um modelo para trabalhar, para poder fazer o dente então sobre o implante. E como que funciona o fluxo digital? Ele é muito parecido. A gente tem também um transferente, só que esse transferente ele é digital. Na verdade, ele é encaixado como se fosse um transferente analógico no nosso implante na boca do paciente. Só que a gente não vai moldar, a gente vai pegar o nosso scanner e vai copiar tanto os dentes do lado do nosso escambole, ou transferente digital, depende, cada um chama de uma forma, e vai pegar esse arquivo e vai enviar lá para o laboratório. O nosso laboratório, como que funciona? Existe um software onde a gente tem lá a mesma cópia do nosso transferente digital, só que embaixo dele a gente já tem um análogo digital, ou um implante, uma cópia do nosso implante digital. E como que isso funciona para a gente gerar um modelo a partir disso? O nosso software ele vai linkar ou vai juntar o nosso transferente digital que a gente copiou aqui com o scanner com o transferente digital que ele já tem lá no computador. E como embaixo ou junto já encaixado no transferente que tem lá no laboratório já tem um análogo, ele vai conseguir, a partir da nossa cópia dos dentes, da gengiva, que estão ao redor do nosso transferente, juntar com aquele implante digital lá no software. E é assim que funciona. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz no nosso consultório o escaneamento desse implante. Inicialmente, a gente vai no nosso software, nesse caso eu vou usar o scanner da Dexis, um 3700 da Dexis, que é o que eu uso todo dia, um bom scanner para trabalhar no nosso dia a dia. A gente tem que cadastrar um paciente. Quando a gente abre o software, tem essa aba, a gente clica e gera um paciente. Então vamos colocar aqui, teste, o nome, pelo menos o nome e o sobrenome do nosso paciente. A gente escolhe então o sexo do paciente, coloca como criar. Então a gente tem aqui teste Celsius, né? Então tá aí o nosso fluxo de trabalho e a gente vai então começar o escaneamento. Aqui embaixo está a lista das câmeras. A gente tem mais do que um scanner logado ou linkado no nosso computador, vai aparecer aqui. Eu já escolhi aqui esse, ele vai estar em azul aqui, vai aparecer o scanner que está para a gente trabalhar e vamos digitalizar. A próxima etapa ele vai aparecer essa aba, né? E aqui embaixo a gente vai escolher um fluxo de trabalho de implante. Então a gente clica aqui do lado direito desse dentinho azul aqui e clica no fluxo de implantes. Para que é isso? Ele vai abrir no nosso fluxo uma aba de escaneamento de perfil de emergência da gengiva e o escaneamento do escambole. A gente vai fazer isso separadamente. Nesse nosso caso, a gente não tem um provisório desse nosso modelo, a gente já tem aqui só o scanner e o perfil de emergência para trabalhar. A gente vai escanear inicialmente já o nosso perfil de emergência e os dentes do lado. Para esse caso especificamente, a gente não vai precisar então repetir esse escaneamento do perfil de emergência. Então, quando a gente chegar nessa etapa, a gente dá o OK e utiliza esse mesmo escaneamento inicial para dar andamento. Então, a gente está aqui para escanear, eu tenho o meu modelo com perfil de emergência e a gente vai escolher. No lado esquerdo, eu vou escolher aqui mandíbula, maxila e a oclusão. No nosso caso, a gente só vai escanear o modelo superior, então eu não vou precisar fazer a oclusão, mas sempre a gente tem que escolher mandíbula, maxila e a oclusão. Pegamos então o nosso scanner e quando a gente tira já, no caso do Dexis, da base dele, ele já começa o escaneamento. Então a gente vai iniciar escaneando o molar. Eu sempre gosto de
garantir pelo menos um dente lá na região posterior, porque se eu fizer rapidamente o movimento e o meu scanner se perder, eu posso voltar ao meu molar e continuar a escanear. Estou escaneando os outros dentes, vou na região ali onde está o meu implante, estou escaneando já o perfil de emergência. Se eu tivesse um provisório, eu poderia escanear esse provisório e depois escanear o perfil de emergência. Vou copiar as proximais, tem que copiar bem certinho aquilo que vai encostar, né, que vai ser o ponto de contato com o meu implante, o que vai ser o ponto de contato com a minha prótese depois, e posso fazer então, quando é um dente só, um fluxo parcial de trabalho. Coloco o meu scanner na base, e ele vai parar o escaneamento e a gente visualiza bem, né, se a gente conseguiu escanear. Aqui eu estou vendo que faltou um pouquinho dessa parte do molar, e aqui também no pré-molar. Eu posso só simplesmente voltar, pegar da base e escanear o que faltou. Eu estou trabalhando aqui com a inteligência artificial ativada do software. Isso faz com que, se eu tenho algum excesso de malha, alguma coisa solta, o próprio software já vai ajustando e vai removendo para mim. Coloco de volta na base e aqui a gente consegue visualizar que ele escaneou adequadamente. Ó, os nossos 2 dentes. Aqui tem mais uma partezinha, posso ainda voltar quantas vezes for necessário para escanear adequadamente. Ok. A nossa próxima etapa seria o quê? Seria então escanear o perfil de emergência. No nosso caso, a gente escolhe essa digitalização inicial para servir de base para o nosso escaneamento, damos o ok e vamos para o seguinte. Nesse caso, a gente já tem nosso perfil de emergência escaneado. Dou o seguinte. E aí a gente vai partir para o escaneamento do escambóio ou do transferente digital. Eu clico aqui, eu posso escolher esse perfil de digitalização que eu tinha como base, dou OK, dou o seguinte, e nessa etapa eu vou recortar a área que eu vou escanear com o meu escambóio. Então, nesse caso aqui, seria a base aqui do implante que está aparecendo. A gente nunca consegue escanear o implante diretamente, porque essa conexão, a gente não tem profundidade para escanear exatamente o implante. A gente precisa utilizar sempre um transferente digital para isso. Então eu vou aqui no recorte, pode ser como se fosse um círculo, só para recortar essa área, mas também eu posso fazer por pontos, né? Gerar pontinhos aqui, e ele vai recortar no meio desses pontos. Dou o seguinte e vou escanear então o meu transferente. Como que ele tem que ser colocado? Esses transferentes digitais, eles são plásticos. E a gente tem que escanear bem direitinho o nosso escambório e a gente tem que encaixar ele no nosso implante sem fazer um aperto muito grande. Porque como eles são plásticos, se a gente apertar muito, a gente acaba distorcendo a base do meu escambório. E outra coisa que é bem importante é a gente deixar a parte do chanfro ou para vestibular ou para palatino, para que o laboratório consiga escanear de uma forma mais adequada, ou linkar de uma forma mais adequada lá no software. Se esse chanfro tiver para proximal, às vezes o software ele tem dificuldade de fazer isso. Colocamos então o nosso escambório, com o chanfro virado para vestibular, tiro o meu scanner da base e vou escanear o meu escambório. É importante escanear todo ele adequadamente aqui, mas tendo bastante cuidado com o nosso chanfro, para que ele seja bem nítido, para linkar mais facilmente. Ok, escaneei todo o meu escambório, coloco na base para ver se ficou, e a gente consegue aqui, aumentando bem, visualizar que esse chanfro então está bem copiado. Então lá no laboratório vai ser mais fácil da gente poder linkar quando ele está bem certinho assim. Depois disso a gente vai verificar, ver se está tudo certo. O software consegue, a partir do seu algoritmo, melhorar essa malha do nosso arquivo. Então a gente vai visualizar se isso foi feito adequadamente. A gente pode utilizar essas ferramentas aqui de tirar o brilho para poder visualizar se está bem adequado. Vamos ver se o nosso escambório foi bem copiado. Enfim, aqui a gente consegue visualizar bem certinho que tá tudo bem, as proximais dos dentes. E se tá tudo certinho, se não tá, a gente pode voltar e escanear novamente. Se não, a gente dá adaptar e exportar esses nossos arquivos. Os nossos arquivos eles podem ser exportados, a gente faz isso nesse disquetezinho. O pessoal mais jovem não sabe nem o que
foi um disquete um dia na vida, mas a gente pode exportar no software do Dexys em 2 tipos de formato, ou em PLY ou em STL. Normalmente para o laboratório a gente não precisa de arquivos como PLY ou BJ, que tem cor e textura. Eu posso exportar em STL, guardar, e ele já vai salvar numa pasta que eu deixei pré-configurada. Aqui nesse caso eu deixei uma pasta com o nome de casos Dexys da minha área de trabalho. Se eu clico então nessa pasta, eu consigo ver todos os arquivos que foram escaneados e exportados. A partir disso a gente envia para o laboratório, e o laboratório pode já então iniciar a confecção da nossa prótese. E aí, entendeu como fazer? Hoje eu vejo que a maioria dos meus alunos e colegas estão em algum ponto da curva do aprendizado e vejo que as dúvidas são diversas, até coisas muito básicas. Mas você não é diferente de ninguém. A gente está aqui em um constante aprendizado e uma coisa que parece simples para mim pode ser uma dúvida frequente de muitos. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre odontologia digital. Até mais!